e para não só para falar, mas para fazer uma troca. Eu acho que a gente está nesse mundo para fazer trocas, ninguém está para ensinar ninguém. A gente, ao mesmo tempo que compartilha, a gente vai aprendendo, vai mudando as teorias. Então, eu acho que o ato pedagógico ele é rico por isso, né? Ninguém é dono da verdade, a gente está construindo, né? E é uma construção até a morte, né? Então, eu agradeço a Thalita, agradeço ao Ricardo, agradeço a Helena que me convidou. Tem mais, eu não me lembro o nome do rapaz que entrou em contato comigo também. O Ícaro, nosso braço direito e esquerdo, isso. tudo. Então, eu dou também minhas homenagens. Então, espero que a gente faça um debate importante. Eu acho que a Helena levantou uma coisa, eu sacudi a cabeça porque eu venho dito isso, ela deve ter até já já ouvi, com certeza. Eu estou muito preocupado porque realmente a pandemia talvez passe a ser a tábua de salvação num turbilhão, num mar aí que agitadíssimo e que nós não sabemos quando vai acalmar, porque as pessoas vão perder o vínculo com a Previdência. Lamentavelmente, vão ficar um tempo sem recolher, não vão ter como recolher, vão perder a condição de segurados, vão adoecer, né? E, enfim, e aí a assistência não pode ser entendida como como a gente chama, a prima pobre da Seguridade Social, né? Ela não pode ser prima pobre, jamais, aliás, não pode ter prima pobre nenhuma, né? As três primas aí, a saúde, a previdência e a assistência, precisam ser fortes, a gente está vendo isso agora, né? Aproveitando já essa colocação, vou fazer a primeira pergunta para o senhor, então. Para o senhor nos falar um pouquinho sobre a gênese da assistência social no Brasil, aproveitar que o senhor tem essa visão, esse aspecto, né, esse viés mais acadêmico, a gente gostaria de ter a sua exposição sobre a questão da gênese da assistência social no Brasil. Boa colocação, porque eu acho que suscita já a gente fazer um debate, fazer uma interlocução, né? Porque é importante essa questão histórica, eu acho, e é importante elementos assim acadêmicos, no sentido de termos uma teoria, né? Para justamente a gente não fique, talvez, usando alguns vícios de linguagem. Eu sou muito provocativo, a Helena me conhece há mais tempo. Eu vou provocar um pouquinho, assim, para chegar nessa gênese, assim, ó. Imagine que nós chamamos, nós que eu digo, inclusive, advogados, né? Advogados, assim, buscando lá o benefício de prestação continuada para o seu constituinte, não é? Nós pedimos um amparo assistencial. A gente, até hoje, a gente vê, inclusive nos acordos, nas decisões, essa expressão, amparo assistencial. Ou a gente vê outras expressões assim que... Exemplo, benesse. Para fazer... O juiz coloca na sentença, e as juízas, né? Vou usar o termo juiz para englobar os dois. Então, o sujeito lá, porque possui, né, os bens que guarnecem o lar estão em bom estado e a casa está pintada e varrida, não faz jus à benesse estatal. Quando alguém que vem pesquisando, escrevendo, né, e eu e o Marco temos esse livro, que hoje é um livro bem referência, né, da LTR, o Benefício Assistencial, que já está na segunda edição, a gente vem produzindo, vem refletindo, a gente ouve, né, ouve chamar, né, o BPC, porque é um benefício de prestação continuada da assistência social da LOAS, ele é um benefício regular, ele é um direito social assistencial, direito fundamental social, né, guindado nesta condição pela Constituição de 88. Quando você ouve dizer assim que o Estado dá benesse se quer ou não, quer dizer, uma benesse, né, ou é um amparo. Nós que somos mais antigos, eu muito mais do que o Ricardo Souza, certamente, mas a gente ouvia muito as pessoas falarem, quando nos procuravam, né, Ricardo, falavam, estão encostadas no NPS, na época o NPS, né, estão encostadas. Encostada era o auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária, benefício por incapacidade temporária, né? E aí aí quando você ouve amparo, a palavra amparo é um pouco isso, né? É alguém está encostado em algo, é alguém está fazendo.
Isso refoge a concepção de direito, porque coloca num outro patamar, num patamar inferior, né? Inclusive naqueles que são pretendentes ao direito. Talvez muito explique isso o processo histórico, porque a assistência ela tem um nascimento, seja do seu ponto de vista mundial, com as Purulaw, né, inglesas lá em 1601 na Inglaterra, seja no Brasil, um vínculo com a filantropia, no primeiro momento religiosa, depois foi indo, né, a LBA é um exemplo um pouco disso, de misto entre o privado e o público, né? Por isso que se tem ainda no que eu chamo de senso comum empírico, eu chamo que senso comum empírico dos juízes e tribunais, mas é um senso comum empírico que também é dos advogados. Essa compreensão de que a assistência não é direito. A assistência ela é uma concessão do Estado. Ela é concessão. Talvez por piedade, né, por pena, o Estado, este ente que nós não sabemos bem o que ele é, talvez o Leviatã lá em Hobbes, né? Esse ente se compadece do infeliz, ele alcança uma prestação pecuniária que, aliás, muito guerreada para permanecer no mínimo legal, né? Porque vejam que a PEC 6 queria colocar o conceito, tirar o conceito de necessidade, colocar o conceito de miserabilidade, estava lá na PEC 6, e queria reduzir a meio salário mínimo, 30% do salário mínimo, coisa que o valha. Ou seja, por enquanto ainda, diante de uma luta toda que a própria OAB Nacional, e nós aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar porque eu estou na comissão, eu fiz muita audiência pública, né, contra esse retrocesso, porque sem dúvida nenhuma, nós temos um retrocesso evidente, né? Mas, vejam bem, e assim eu vou fazer provocativamente também, vejam bem, a PEC 6 previa o critério da miserabilidade, correto? Não vingou, não foi isso que resultou da emenda constitucional 103. Mas a pergunta que não quer calar, e que talvez incomode alguns de vocês antes de dormirem ou durante o sono, e eu vou adorar que isso aconteça, porque vocês vão refletir o que eu vou dizer. O judiciário vem aplicando o critério da miserabilidade. O judiciário não vem aplicando o critério da necessidade. E o vem fazendo mesmo quando traz o critério do meio salário mínimo per capita. Avança um pouquinho do inferior a um quarto para meio salário, que é o critério utilizado nos outros programas de transferência de renda no Brasil. Mesmo assim, ainda o critério é o da miserabilidade, seja porque ainda meio salário é insuficiente, nós sabemos disso, basta ir ao supermercado para a gente ver, seja porque não podemos admitir que apenas o critério econômico ingresse nesse cálculo, nesse entendimento que compõe e que aponta para a necessidade de um indivíduo. Nisso, eu construí para essa segunda edição do livro, se vocês puderem olhar com calma, porque tem muitos subsídios ali, eu construí um artigo chamado Critério... Deixa eu até ler para não errar, porque a gente escreve tanta coisa, daqui a pouco eu estou citando errado. Está lá na página... Na página 169. A construção de um critério multidimensional, psicossocial, para a configuração do BPC assistencial. Porque a renda tem que ser um componente, um dos componentes. É inadmissível entender que alguém está no interior agreste aí de Pernambuco, ganhando R$300, por exemplo, uma família com duas pessoas, a renda per capita de R$300, aí está fora do critério. Ao passo que eu coloco alguém, por exemplo, com essa mesma família de duas pessoas com um salário mínimo em qualquer periferia de uma cidade média ou grande do Brasil, esse valor some, esse valor é menor, ou seja, os R$1.100 são menores do que os 300.
Até porque a pessoa lá no meio rural, ela planta, ela tem o leite lá da vaca, ela tem uma vida simples, né? Ela consegue fazer escamba, ela troca, né? Me corrijo se eu tô, né? Eu conheço um pouquinho a realidade do Nordeste, por exemplo, mas qualquer outro, se a gente pegar qualquer, aqui a nossa região também aqui dos colonos, né? A região rural, a pessoa não precisa de muito para viver bem, inclusive. Não precisa de muito, mas precisa porque enquanto a gente estiver no sistema capitalista, lamento informar, mas o botijão de gás aqui está quase R$100. E é preciso pagar o gás para. Bem, no meio rural até se consegue a lenha, tem o fogão a lenha, então isso corrobora o que eu estou dizendo. Você não pode ter um critério econômico só. Então, assim, voltando, Helena, porque assim, ó, eu tenho muita coisa para falar. Na verdade, eu vim produzindo muito. Meu doutorado foi em serviço social na PUC, sim, aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fico me lembrando e quero trazer todos esses elementos e na agonia, vocês me cortem, me interrompam. Eu vou aproveitar aqui para dizer que o senhor acabou com uma pergunta minha, que era justamente a pergunta da questão pluridimensional, né, da avaliação. Era uma pergunta, né, foram mais de uma pergunta, né, respondidas nessa sua exposição, que sempre é sensacional.